Boa noite, queridos e queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém? Êxodo, está aí o segundo livro, da Bíblia. Primeiro vem Gênesis, depois vem Êxodo. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2 de Êxodo capítulo 5. Depois nós vamos estar na sequência lendo outros versículos também, que fala sobre a libertação do povo de Deus, libertação e salvação, Vocês lembram aí das 10 pragas que Deus mandou ao Egito e libertou o povo, atravessando lá o Mar Vermelho a pé enxuto. Todo mundo achou? Êxodo capítulo 5, diz a palavra de Deus. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça, a vós, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Vamos orar mais uma vez. Peça a Deus o seu coração aí, que fale com você, com cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua graça maravilhosa que nos alcançou, nos libertou, nos salvou. Louvado seja o teu nome. Que possamos sentir a emoção dessas verdades no nosso coração. De, ó Deus, amarmos ao Senhor de todo o coração, entendimento, alma e força, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus, vivermos para Ti todos os dias da nossa vida, por tão grande salvação. Nós Te amamos, Senhor, e Te adoramos, porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, abre o nosso entendimento, tira tudo aquilo que nos impede de entender, de gravar, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente. Repreenda tudo aquilo que queira roubar de nós a palavra do Senhor. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, a libertação do povo de Israel, do Egito, da escravidão, foi algo magnífico, extraordinário, e só Deus poderia fazer essa tamanha libertação. O povo de Israel jamais conseguiria se libertar daquele jugo de escravidão. Tanto que Deus lança as 10 pragas no Egito, e depois eles atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto, e quando o exército de Faraó vem para tentar pegar o povo de Israel e matar o povo e escravizá-los novamente, o Senhor faz com que o Mar Vermelho se volte contra o exército de Faraó, e ali eles morrem. Israel, ao atravessar do outro lado, diz lá no capítulo 15, o cântico de Moisés, eles adoram, cantando e louvando e dançando com júbilo pelo tão grande livramento, por tão grande salvação. Isso ilustra também, amados, a nossa salvação. Nós estávamos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos da morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor, nós fomos livres da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás e da escravidão da morte. Porque o Senhor na cruz, Ele venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. O Senhor na cruz, Ele despojou os principados e potestades, venceu a Satanás, esmagou a cabeça da serpente lá na cruz. Na cruz, o Senhor Jesus também venceu o pecado, porque Ele paga todo o preço do nosso pecado lá na cruz, morrendo no nosso lugar, pagando a nossa dívida, para que todo que nele crê seja liberto, seja salvo, tenha a vida eterna. E agora, continuando, nós queremos falar sobre as artimanhas do diabo, de Satanás, para que o povo não viesse a servir, para que você e eu não viéssemos a servir a Deus, como ele mostra aqui, antes de começar as 10 pragas e durante as 10 pragas. Faraó, ele vai tentando negociar com Moisés, com Arão,
para que o povo não fosse liberto. Mas vejamos o que acontece. E de início aqui, nós já vemos aqui nesse versículo, que Deus envia Moisés e Arão, dizendo, deixa ir o meu povo e fará o resto. Quem é o Senhor para que eu ouça a voz dele? E não, eu não conheço o Senhor, nem deixarei ir o meu povo. De maneira aí muito arrogante e prepotente, ele acha que teria o poder, e de fato ele tem o poder. Se fosse pela força bélica, jamais Israel conseguiria se libertar. Mas nós vemos que aí, a partir do capítulo 5, o que Faraó faz, que nós vemos aqui como artimanha de Satanás para que o povo não viesse servir a Deus? Perseguição e sofrimento. Primeira artimanha de Satanás. Quando as pessoas querem servir a Deus, muitas vezes vem a perseguição e o sofrimento. Lembra quando Jesus falou que o semeador sai a semear e uma parte cai na beira dos espinhos, outros no solo rochoso, e outra na beira do caminho, e outra finalmente cai em boa terra? Então, uma dessas sementes que cai nesses solos então rochoso é como a semente que não produz raiz, e quando vem a perseguição, não produz raiz profunda, vem a perseguição e o sofrimento por causa da palavra, por causa do evangelho, essa pessoa abandona. Sofrer por causa que eu sou crente? Não, deixa, não quero sofrer, eu quero as bênçãos, eu quero os benefícios do evangelho, não quero sofrer. Mas o Senhor vai nos mostrar que de fato aquele que recebe a palavra de Deus entendendo que para o verdadeiro cristão sofrer e morrer por Cristo é uma honra e uma glória. Diz Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, mentindo, dizerem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, nós vencemos essa artimanha de Satanás que quer vir perseguir a igreja e trazer sofrimento à vida do cristão para que ele desista de servir a Deus. E muitos cristãos, muitos irmãos nossos, ainda hoje, em países fechados à pregação do evangelho, estão sendo presos, torturados e até mortos por isso. Mas a palavra de Deus nos diz que isso é uma honra e uma glória, viver, sofrer e morrer por nosso Senhor e Salvador, que por nós, lá na cruz, derramou seu sangue para a nossa salvação. E você? Você quer apenas as bênçãos do evangelho, as benesses, os benefícios, ou você também está disposto a viver e a sofrer por Cristo? Que é também uma grande honra e uma grande glória. Você entende assim? Outra artimanha de Satanás para que o povo não viesse a servir a Deus são os sinais de engano. Sinais de engano que nós vemos aqui no capítulo 7, versículo 11, versículo 22, capítulo 8, versículo 7, aonde ele mostra que quando Moisés lança o cajado sobre a terra que ele segurava e aquele cajado se transforma numa serpente, aí o faraó chama lá os feiticeiros do Egito para que fizesse a mesma coisa, e eles fazem, lançam suas varas também sobre a terra, e elas viram cobra também, só que o cajado, a serpente de Moisés come as cobras que os feiticeiros tinham lançado lá, que eram as varas que tinham transformado em cobras também. E aí, novamente, quando Moisés faz com que as águas se transformem em sangue, o faraó chama os feiticeiros e faz com que as águas também do Egito se transformassem em sangue. Quando Moisés e Arão fazem com que aparecesse outra praga, a praga das rãs no Egito, Faraó chama também os feiticeiros para que aparecessem pragas também como rãs também no Egito. Ou seja, ele estava querendo dizer, nós também temos poder. Vocês têm poder, mas nós também temos poder. Ele está querendo aqui colocar o falso no lugar do verdadeiro, com esse engano, esses sinais de engano, a falsa religião,
com seus falsos pastores e falsos profetas, tem criado uma multidão de falsos crentes. É isso que tem acontecido, irmãos, nos nossos dias. A falsa religião, com seus falsos profetas e falsos pastores, tem criado e produzido uma multidão de falsos crentes enganados por esses sinais de engano que Satanás tem lançado entre as pessoas. Olhe, por exemplo, a palavra de Deus vai nos dizer, no texto de 2, eu vou ler aqui para os irmãos, 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 14 e 15, diz a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, diz assim: não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ou está falando aqui de ministros, de pastores, de profetas, de pessoas que estão carregando sobre si uma certa autoridade religiosa. Os ministros de Satanás se transformam em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. E diz mais ainda o texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo de 9 a 10, que diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, ou seja, do injusto, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça, na mentira, no engano. E nós vemos ainda, lá no texto de Mateus, no capítulo de número 7, quando Jesus nos traz a passagem dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, a injustiça, o pecado. Sinais do engano, meus amados, que Satanás está usando para que as pessoas não sirvam ao Deus verdadeiro. E as multidões estão acompanhando esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses falsos religiosos e falsos crentes seguindo. E assim, é uma artimanha de Satanás para que as pessoas continuem escravas do pecado dele e de Satanás e da morte. Será que você está sendo iludido pela falsa religião e pelos falsos pastores? E principalmente agora com o advento da internet, muito em voga, né? Você vê aí aos montes, e como as pessoas gostam e seguem, né? Porque são pessoas que, esses falsos pastores e profetas, né? Que trazem palavras que acalentam o seu coração, que não vai chamar você ao arrependimento de pecados, a conserto de vida, não, Deus vai te abençoar, e Deus vai te dar, e Deus é bom, e você vai prosperar, só palavras boas para você não precisa de mudar de vida, continue do mesmo jeito que você está. Mas esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
O evangelho do Senhor Jesus Cristo pregado por João Batista, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o evangelho. Porque nós não estamos buscando a prosperidade nessa vida. Se Deus quiser nos dar bem, mas se não, nós estamos buscando de fato a vida eterna, a comunhão com o nosso Senhor. Por isso que Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas muitos estão atrás de ganhar o mundo, querem ganhar as coisas desse mundo e estão perdendo as suas almas. Engano, sinais de engano. Outra artimanha de Satanás para que o povo não servisse a Deus. Primeiro ele faz esse jogo aí: não, nós também temos poder. E agora, em terceiro, ele fala para Moisés e Arão, não deixe o mundo, não deixe o mundo totalmente. Se você for comigo lá no texto de Êxodo, agora outra proposta de Satanás era para que o povo continuasse ali no Egito e servisse a Deus mesmo. Não precisa de sair do Egito, fica aqui mesmo. Para que sair? Para que ir para longe? Capítulo 8, versículo 25, diz assim: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide ofereceis sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que ofereceremos tais sacrifícios perante seus olhos, e não nos apedrejariam eles. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos dizer. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que ainda não vades muito longe, não fica muito longe, viu? E orai também por mim. Ele parece até que era crente. Olha, não vai muito longe, Ora também por mim. Quantas pessoas estão aí, ímpios também, querem oração, mas não querem compromisso com Deus. E nós vemos, amados, o que a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, o Senhor nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama a concupiscência da carne, a concupiscência, os desejos malignos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, não deixe o mundo, fica aqui flertando com o mundo, olhando para o mundo. E eu digo para você que dividido você nunca irá de fato servir a Deus realmente. É aquela velha piada dos crentes que diria o seguinte: crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Já viu essa triste piada? Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Não tem como servir a Deus flertando com o mundo, de olho no mundo, nas coisas pecaminosas. O Senhor Jesus nos chama a uma entrega total. Ou é assim que você serve a Ele, fazendo uma entrega total, ou você ainda está flertando com o mundo, com as coisas do mundo? O Senhor Jesus também nos diz lá em Mateus capítulo 6, verso 24, não podeis servir a 2 senhores, não podeis servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro e às riquezas, porque eu há de amar a um e aborrecer ao outro. Não tem como. Com Jesus, ou é tudo ou não, dá para ficar dividido. Então, essa é outra artimanha de Satanás. Olha, vai, mas não fica muito longe, não deixa o mundo totalmente, não precisa ser radical, não precisa ser um crente tão radical assim, deixar o mundo, as coisas pecaminosas do mundo. Outra artimanha de Satanás, que ele também argumenta aqui com Moisés e Arão, sendo aqui Faraó fazendo isso, ele diz o seguinte: olha, deixa as crianças ou parte da família sem servir, sem adorar a Deus.
Deixa as crianças aqui, vocês vão, os homens vão, mas deixa as crianças aqui. Olha o que diz Êxodo capítulo 8, capítulo 10, aliás, versículo de 8 a 11, que diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir nos nossos jovens, os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com o nosso rebanho, com nossos gados, haveremos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes convosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Essa era a outra proposta, né? De Faraó, e a proposta de Satanás. Não, para que incomodar as crianças, levando a escola bíblica dominical? Deixa a coitadinha dormir, já, né? Não, levanta a semana para ir para a escola, deixa dormindo. Ou basta você, pai, mãe, servir a Deus, não precisa preocupar com a criança. Quando ele estiver maior, aí você se preocupa em trazer à igreja, né? Mas veja o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, pai e mãe. E tu, pai e mãe, as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e assim por diante. Inculcar. É claro que não é só trazer da igreja, é também em casa, fazer o culto doméstico, ler a Bíblia com ela e por elas, e ensiná-las o caminho do Senhor. Pois a palavra de Deus nos diz também, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho, você está junto, em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus diz: deixai os pequeninos de vir a mim, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Será que você está sendo um embaraço? Às vezes, irmãos, eu fico preocupado com os pais que deveriam, pelo menos, ouvir os filhos quando eles querem ir à igreja. E eles têm vontade, eu quero ir à igreja, papai e mamãe, mas eles não vêm. Meu Deus, está embaraçando, não seja você e eu um embaraço para que as crianças cheguem até Jesus. Nós precisamos ser, pelo contrário, aqueles que vão desembaraçar, abrir o caminho, facilitar para que os nossos filhos, para que as crianças cheguem ao Senhor Jesus Cristo e não sejam embaraçados. Nós, pais, não temos o poder de salvar nossos filhos, de converter o coração deles, é verdade. Mas nós temos a responsabilidade de evangelizá-los, de discipulá-los no caminho do Senhor. E Deus irá cobrar de mim, de você, com certeza, de cada um de nós, pais. Por isso, não sejamos negligentes. E aí, meus amados e amadas, o diabo fará de tudo para que você não leve isso a sério. Essa é a proposta de Satanás. Não, basta você, basta o pai, a mãe. Ele quer dividir a família. Ele quer desvalorizar. Não, as crianças, deixa que eu cuide, fica aqui, deixa que a babá televisão, que a babá internet das coisas tolas, cuidado, porque pode estar dentro da sua casa um mal terrível entrando pelas vias das redes sociais. Você está policiando, você está vendo o que seus filhos estão vendo lá na internet? Essa é a proposta de Satanás. Irmãos, as igrejas que deixaram de discipular as suas crianças morreram. Muitas igrejas morreram na Europa e também igrejas nos Estados Unidos porque não evangelizaram nem os seus próprios filhos. E aí foi morrendo, até que acabou, fechou as portas.
não evangelizaram, não levaram a sério aquilo que Josué disse ao povo de Israel: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. E eu e você, como pais responsáveis, temos essa grande responsabilidade. Que Deus nos faça fiéis em nome de Jesus. E por último, a última artimanha de Satanás aqui para que o povo não viesse servir a Deus, é que Satanás diz: ora, sirvam a Deus. Tá bom, então vai os homens, vai as crianças, sirvam a Deus, mas deixam os bens de vocês comigo. Não precisa levar os bens. Olhe comigo aí no capítulo 10, versículo de número 24 e 26 de Êxodo, né? Êxodo capítulo 10, versículo de 24 a 26, diz assim a palavra de Deus: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor. Fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado e as vossas crianças irão também convosco. Isso aqui nós já estamos na 9ª praga, né? Que é as trevas. E isso, as pragas estão acontecendo. E Faraó tentando não deixar o povo ir. Versículo 25. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma só unha ficará, porque deles haveremos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não saberemos o que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então, a proposta de Faraó e de Satanás, né, olha, não vai, então tá bom, vai, mas fica aqui o rebanho de vocês, o gado de vocês, vai as crianças também convosco, mas deixa que os bens de vocês, eu vou cuidar. Essa é a proposta do diabo também. Que você adore a Deus, né? Mas não com seu dinheiro, mas não com os seus bens, servindo a obra do Senhor. Com certeza, de várias maneiras nós podemos, não só com os nossos dízimos e ofertas, porque a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria, conforme 2 Coríntios 9, 7, né? Até mesmo, como vocês viram aqui, o pastor Wilton, quando ele pegava o próprio calçado e a própria roupa e dava para o mendigo, né? E pegou um dinheiro que estava juntando para comprar um carro e vendeu para que começasse lá, comprasse um lugar para começar a instituição, a Missão Vida, né? Mas nós vemos exemplos maravilhosos na Bíblia, como aquela viúva lá em Lucas 21, versículo de 2 a 4, que diz que Jesus estava sentado observando. Interessante isso, né? Jesus olhando, observando as pessoas depositar lá no gasofilácio, né? E aí ia os ricos com grande quantidade, colocava muito dinheiro lá, e Jesus olhando, observando, né? Só observando. Aí chegou aquela viúva com 2 moedinhas, né? E colocou lá, e aí Jesus olha para os discípulos e diz: essa deu mais do que todos. Como assim, Senhor? Porque ela deu tudo o que ela tinha, e ela está confiando no Senhor, confiando em Deus. É um ato de adoração, não é simplesmente um ato de obrigação. Quando você dá por obrigação, né? Não, é um ato de amor, de adoração, de gratidão. Quando eu ofereço ao Senhor, seja o meu dízimo, seja a minha oferta, em louvor, em gratidão ao Senhor. É por isso que Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, não com o resto, com as primícias, o primeiro fruto da tua renda. Honra ao Senhor. Você tem honrado a Deus com os seus bens? Porque o Satanás, o diabo, está assim no nosso ouvido assim: ó, não, deixa que eu vou te ensinar a administrar o seu dinheiro, deixa comigo. Esse negócio de dízimo, de oferta, é coisa do passado, agora as coisas mudaram, né?
Satanás está buzinando assim na nossa orelha. Quando você finalmente resolve dar o seu dízimo, a sua oferta, ou cooperar com a obra do Senhor, com os seus bens, aí Satanás vai dizer assim, não, tá bom, então você vai dar o seu dízimo, mas também não precisa ser tão radical. Vamos fazer um desconto, não precisa ser 10% rigorosamente. Dá 8%, 5%. E quando você sentir vontade, não precisa ser todo mês. Para que isso? Fique atento, meu querido, minha querida, porque Satanás vai querer administrar o seu dinheiro, que na verdade pertence a Deus. Não é só os 10% que, como a Bíblia ensina, né? Seguimos o mandamento bíblico. É tudo que nós temos, inclusive a nossa própria vida. Você pode dizer que a sua vida, você tem o poder de sustentá-la até quando você quiser? Não tem. A nossa própria vida pertence a Deus, que dirá todo o restante. Todo o restante pertence, todas as outras coisas pertencem ao Senhor. Mas que Deus nos conceda a graça de não darmos ouvidos ao diabo em nenhuma das suas artimanhas. E eu quero concluir dizendo o seguinte: você quer servir a Deus? Você quer servir a Deus? Você quer ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo? Então, eu e você precisamos levar a sério aquilo que Jesus diz lá em Mateus 16, verso 24, que diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer mesmo servir a Deus? Então você precisa negar a si mesmo, não fazer mais sua própria vontade, mas a vontade do seu Senhor e Salvador. E se você quer servir mesmo a Deus, esteja pronto a viver e a morrer. Tomar a cruz é isso, é morrer por Cristo. Morrer por Cristo, se preciso for. Eu e você precisamos levar a sério o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15, que fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você quer servir mesmo a Deus, a Cristo? Você não pode mais viver para você mesmo. Eu e você precisamos viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Com Cristo, amados, é tudo ou nada. Não tem meio termo. Não tem mais ou menos. Porque Ele se deu por inteiro por nós, morrendo naquela cruz. Ele se deu por inteiro. E se você está achando muito pesado, muito difícil essa proposta do Senhor Jesus, de negar a si mesmo, de tomar a cruz, de não viver mais para si, mas para Ele totalmente, então, continue a servir a Satanás, e o que te espera após a morte, caso você não se arrependa, é o inferno. É isso que ensina a palavra de Deus. Mas se você entender o grande, extraordinário, magnífico amor do Senhor Jesus Cristo ao morrer lá na cruz para pagar os seus pecados, você não vai pensar duas vezes para servir ao seu Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos colocar em pé? E você pode responder então para Deus: Deus, eu quero te servir. Eu quero te servir. Eu entendi a tua palavra. Eu entendi a tua mensagem através do teu servo. Eu quero te servir. Dá-me a graça de me negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. E estar pronto a viver e a morrer por ti. Então agora é a sua vez de responder para Deus em oração. Eu não vou chamá-lo a vir aqui à frente, mas gostaria que você fizesse a sua oração da onde você está, com sinceridade, se você quer mesmo servir a Deus de todo o coração. E o fato de você ficar indiferente já é uma resposta também. Se você não orar,
já é uma resposta também. Mas eu espero que você fale com Deus agora em oração. E diga: Senhor, eu te pertenço. Eu quero viver para ti todos os dias da minha vida, porque entendi que o Senhor derramou o seu sangue lá na cruz para me salvar, libertar do pecado, da morte e de Satanás. Oremos ao Senhor. Fale com Deus em oração. Senhor, o Senhor que ouve a oração de cada pessoa aqui, no seu coração. Ó Deus, ouve, ó Pai, nossas orações. Ouve, Senhor. Queremos, ó Deus, dizer que nós queremos te servir. Nós queremos viver para o Senhor, não parcialmente, enganando a nós mesmos, mas totalmente de corpo e alma, negando a nós mesmos, tomando nossa cruz. Nós não queremos cair nas artimanhas do diabo, de Satanás, ó Deus, mas nós queremos te servir com toda a nossa vida, com tudo que temos, que somos, ó Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada pessoa aqui nesta noite, onde quer que essa mensagem chegue, ó Pai, que o Senhor conceda a graça do arrependimento dos pecados, da conversão, da santificação, de uma entrega total ao Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada vida aqui, que se dispõe, que se entrega, que deseja, ó Pai, te servir, ó Deus, e te amar mais do que tudo nessa vida. Obrigado por tão grande salvação, por tão grande livramento que o Senhor nos deu ao morrer naquela cruz, nos livrando da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás e da morte, e nos dando a comunhão contigo e a vida eterna. Abençoa-nos, nós te pedimos, ó Pai, ó Deus, grava no nosso coração a tua palavra, para que possamos levar conosco aos nossos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.